Hoje eu quero trazer um debate e tensioná-lo aqui que para muitos e muitas de nós parece que já foi resolvido em posts do LinkedIn, mas que os números seguem mostrando o contrário. Em 2025, o Brasil registrou o recorde histórico de feminicídios. 4 mulheres assassinadas por dia. Esse dado do Sistema Nacional de Segurança Pública é o ponto final de um quebra-cabeça de violência que surge muito antes, muitas vezes dentro das organizações onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Esse paradoxo é gritante, né? A gente nunca falou tanto de diversidade, equidade, inclusão e outros temas de inclusão social similares, mas os avanços reais parece que às vezes eles bateram no teto de vidro blindado, não passa, né? Para entender por que esse ponteiro não mexe, eu trago uma tese clássica de uma autora chamada Cynthia Cockburn sobre gestão da diversidade, em que ela apresenta o conceito de short agenda, ou agenda curta, versus a long agenda, ou a agenda longa. O que a gente vê hoje, e nos últimos anos também, né, de alguns anos para cá, na implementação da gestão da diversidade, é uma enxurrada de iniciativas da chamada agenda curta, que são procedimentos formais de uma certa limpeza e higienização gerencial, sabe? Enquanto o conceito de agenda longa, aquela que mexe na estrutura de poder da sociedade, é ignorada. Nas palavras dessa autora, a agenda curta é uma política de oportunidades iguais que é formal, ela se preocupa que as regras estejam certas e que sejam aplicadas de forma justa. Essa agenda curta é sedutora, porque ela é barata e gera muitos cliques. A gente pode até dizer que é uma agenda que foca, por exemplo, numa ideia de um identitarismo neoliberal, por assim dizer, que é aquela diversidade que celebra a mulher executiva em posições de poder, mas ignora completamente a realidade da mulher operária, proletária, trabalhadora, que sustenta e sempre sustentou a base da pirâmide. Um exemplo dessa short agenda aconteceu agora em março, aliás, vários, né? Nessa do mês internacional das mulheres, a celebração perde muito o sentido da celebração dos direitos conquistados das mulheres. E aí você tem alguns exemplos muito short agenda, como esse que aconteceu no Hopi Hari. É uma estratégia de marketing de oportunidade, que não oferece proteção real, não discute salário, não combate misoginia estrutural, apenas fez uma promoção de R$1 para mulheres usarem o parque ao longo do mês. É aquele buquê de flores, né? Vazio de significado, enquanto as mulheres seguem caindo pelas brechas do sistema. Alguns dados de mercado provam que essa perfumaria não funciona. Um estudo desse ano do LinkedIn mostra que após quase uma década de avanço, a presença feminina na liderança estagnou, por exemplo. No Brasil, o crescimento dessa presença, que era pouco ainda, de 0,4 percentual, caiu mais ainda, para 0,1 no último ano. O recado é claro, as boas intenções dessa chamada agenda curta esgotaram o seu real potencial de transformação. E aí, quando a gente mergulha no cotidiano dessas mulheres trabalhadoras, o cenário parece de guerra. Dados da Justiça do Trabalho de 2025 revelam que os casos de assédio sexual nas empresas cresceram 41%, saltando de 7.500 para mais de 10 mil processos em apenas um ano. O assédio moral não ficou atrás, com um aumento de 26%. E uma pesquisa da Ipsos IPEC de 2026 corrobora isso. 71% das mulheres nas capitais brasileiras já sofreram algum tipo de assédio. E sabe qual é o terceiro local onde isso mais acontece? No ambiente de trabalho, citado por mais de 1/3, 1 em cada 3 mulheres. Essa violência é alimentada continuamente por uma cultura que naturaliza esse desrespeito nos espaços de poder. As empresas seguem como terrenos onde a denúncia é respondida com ceticismo e retaliação. Assim, do outro lado, a autora Cynthia Cockburn define a agenda longa como algo substantivo e transformacional. Ela se preocupa que os resultados estejam certos e está preparada para mudar a organização para garanti-los. Ou seja, mais do que um procedimento gerencial de curto prazo, como a agenda curta, a autora diz que essa perspectiva de agenda longa é um projeto de real mudança social. A agenda longa exige que a organização pare de olhar apenas para dentro e comece a disputar na estrutura da sociedade, certo? E nos dias de hoje a gente pode citar algumas alavancas fundamentais que estão nesse momento em debate e que tem a ver com essa perspectiva de agenda
longa da implementação desses programas. Por exemplo, a escala 6x1. No Brasil, as mulheres dedicam em média 21,3 horas semanais ao trabalho doméstico e de cuidado, enquanto os homens dedicam apenas 11 horas. Discutir o fim da escala 6x1, portanto, não é só sobre descanso. É também uma pauta para enfrentar a sobrecarga que retira as mulheres do mercado ou impede a sua ascensão. Esse tempo roubado das mulheres é o que sustenta a progressão de carreira dos homens. A reforma tributária. Pela primeira vez, a gente está falando de isenção de 100% de impostos para produtos de saúde menstrual e 60% de redução para métodos como o DIU. Mas a vigilância tem que permanecer. Essa mesma reforma pode reduzir em 60% a tributação de armas, que hoje tem alíquotas de 89%. Em um país com uma epidemia de feminicídio, dar incentivo fiscal para armas é uma decisão sociopolítica contra a vida das mulheres. E a regulação das redes sociais, por exemplo. A misoginia virou um modelo de negócio bilionário, gente. Canais misóginos brasileiros no YouTube somam mais de 23 milhões de pessoas inscritas e cresceram quase 20% em apenas 2 anos. Esse ódio monetizado transborda para o chão da fábrica, né? Vídeo TikTok, que foi cobrado pelo governo a explicar umas trends recentes que fazem apologia direta à violência doméstica. E nem tudo é inércia, né? A gente tem exemplos de organizações que entenderam um pouco mais a perspectiva da agenda longa. A MRS Logística, por exemplo, rompeu com a segregação ocupacional ao colocar mulheres em todas as funções da operação ferroviária, uma indústria tipicamente masculina, de maquinistas a controladoras. Um outro exemplo de um debate que é super short agenda, mas que na verdade deveria ser tratado como agenda longa, é um caso que a ZUP já colocou em prática, por exemplo, do Grupo Itaú, tentando atacar essa desigualdade por meio do direito à licença paternidade, estendido até 180 dias. Para proteger e promover os direitos da mulher, a gestão da inclusão precisa atuar em 3 dimensões integradas. A dimensão comportamental, que a gente fala sobre as relações interpessoais no trabalho, então aqui a gente está falando, por exemplo, de programas de tolerância zero, treinamento e sensibilização sobre o machismo cotidiano e o assédio. A dimensão institucional, ou seja, normas claras, como licenças estendidas, revisões de escala de trabalho, principalmente focadas na perspectiva da agenda longa transformacional. E a terceira dimensão, super importante, é a dimensão sociopolítica. A empresa entendendo que precisa ser um ator político. Apoiar, por exemplo, a regulação de redes sociais contra ódio e crimes de ódio, defender reformas trabalhistas que garantam a vida digna com o trabalho e não apenas a sobrevivência no trabalho, especialmente para as mulheres. No fim, diversidade sem essa dimensão sociopolítica é apenas uma agenda curta. E a agenda curta não salva vidas ou não as torna mais dignas. Se a sua organização foca em programas como o ingresso a R$1 ou ignora questões macrosociais como a jornada de trabalho, ela não é inclusiva. Ela está sendo apenas oportunista. O futuro da gestão da inclusão exige coragem para colocar a agenda longa em prática e, de fato, garantir transformações profundas na nossa desigualdade social.